Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Buratti e essa é a unidade 1 da disciplina de Epidemiologia e Saúde Pública. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é a epidemiologia, né? Vamos começar a contextualizar um pouquinho o que é epidemiologia, dar uma base histórica aí para a gente a respeito do que se trata essa disciplina, né? Na verdade, a epidemiologia é uma ciência, né? Ela é considerada uma ciência básica para a saúde coletiva. Então, a gente pode definir a epidemiologia como a abordagem dos fenômenos da saúde e doença. Então, a epidemiologia nada mais é do que o estudo das doenças e de todos os fatores associados a estas doenças. Então, a epidemiologia ela pode ser estudada de diversas formas, de diversas maneiras, mas o objetivo da epidemiologia é sempre estudar as doenças e os fatores que estão a essas doenças associados. Então, a epidemiologia ela pode ser classificada como uma epidemiologia clínica, ou como epidemiologia social, epidemiologia crítica, né? E elas indicam a existência de compreensões diversas em relação à própria identidade científica, né, das doenças. Então, para a gente entender isso melhor, quando a gente diz epidemiologia clínica, é porque a gente estuda a doença sobre os aspectos clínicos, dos sinais, dos sintomas, do adoecimento. Epidemiologia social é porque a gente pode estudar a epidemiologia sobre o aspecto social do que essa doença causa na sociedade, né? Então, como que ela impacta do ponto de vista social e econômico, né? E do ponto de vista crítico, até do ponto de vista político, né? O quanto que o conhecimento sobre essas doenças, elas são importantes para que a gente pense em políticas de saúde, em prevenção e política de saúde. Então, a epidemiologia é uma ciência que estuda as doenças, estuda os fatores associados a essas doenças e sobre vários aspectos, o aspecto clínico, o aspecto social e o aspecto político, ok? Bom, a epidemiologia é estudada mesmo antes de ser denominada de epidemiologia, né? Então, um marco da epidemiologia, e talvez um dos maiores autores e escritores e pensadores a esse respeito, foi Hipócrates, né? Então, Hipócrates, que era um médico grego, viveu há cerca de 2.500 anos, ele dominou o pensamento médico da sua época, né? E de vários séculos posteriores. Tudo que Hipócrates estudou, de certa maneira, teve repercussões há muitos e muitos anos e continua até hoje, de certa forma, né? As doenças, para ele, eram um produto da relação complexa entre a constituição do indivíduo e o ambiente que o cerca. Então, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele, na verdade, começou a trazer um conceito de que a saúde e que a doença eram um equilíbrio muito tênue, né, de vários fatores, de vários elementos. Então, o indivíduo, para se manter saudável, ele tinha que se manter saudável sobre vários aspectos. Não só o aspecto físico, mas também o aspecto mental, o aspecto social, né? O ambiente em que ele vivia. Tudo aquilo contribuía para a manutenção da saúde e, em alguns casos, para o desenvolvimento de uma doença. Então, essa ideia de Hipócrates, até hoje ela é respeitada, ela é aceita, porque a Organização Mundial da Saúde diz que saúde é completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Então, quando a gente pensa na saúde como um projeto, né, um programa, onde vários elementos estão associados, então Hipócrates acertou, né, na definição dele em entender que a doença se manifestava quando o meio ambiente acabava colaborando para isso também, né? Então, como eu disse, Hipócrates é o pai da medicina, é considerado por alguns também o pai da epidemiologia e também, então, o primeiro epidemiologista. Então, até metade do século XIX, predominava uma teoria que foi chamada de teoria miasmática. O que é essa teoria miasmática? Bom, a teoria dos miasmas diz que as coisas e as doenças surgiam a partir de elementos que estavam no ar, né? Quase como se algo acontecesse meio que por acaso. Não se tinha uma comprovação do que havia no ar. Não se tinha, por exemplo, conhecimento a respeito dos germes, né? Dos micro-organismos. Então, acreditava-se que as coisas aconteciam por energias, por forças que estavam presentes no ar, né? Essa era a ideia dos miasmas, né? E esses miasmas poderiam ser passados de um doente para pessoas sadias, né? O que explicaria a origem, então, das epidemias, das doenças, principalmente chamadas de doenças contagiosas, das doenças infecciosas.
Bom, ainda hoje, o sobrenatural e os miasmas são utilizados por leigos como explicações para uma série de doenças que às vezes ainda não se tem um conhecimento científico de fato. Então, muitos ainda se aproveitam dessa ideia de miasma, né, para atribuir a uma entidade cósmica, a um deus, a uma divindade, a alguma situação que ainda a ciência não consegue explicar. Fato que é independente do nosso credo, da nossa religiosidade, o fato é que a grande maioria das doenças hoje são estudadas, são investigadas, tem causa, tem a origem, tem etiologia, tem prognóstico, a gente sabe hoje pelo menos como tratar ou está em vias de, né? Então, cada vez menos essa ideia de miasma, de situações místicas, vem sendo considerada importante, né? Bom, um grande pesquisador, né, que viveu entre os anos de 1620 e 1674 foi John Grant. John Grant, ele é considerado o pai da chamada estatística vital. John Grant, ele começou a fazer estudos, né, há cerca de 3 séculos, né, ou mais, justamente para tentar entender e traduzir em números situações que até então não se tinham muita noção do quanto que impactavam do ponto de vista da sociedade. Então, o John Grant, ele é considerado o pai da demografia, né? Ou então das chamadas estatísticas vitais. Ele fez estudos utilizando das chamadas tabelas mortuárias, o que hoje nós chamamos de atestados de óbito, né? E ele conseguiu, através desses estudos, quantificar o número de pessoas que morriam em uma determinada localidade em função de uma determinada doença. E a partir daí, o que impactou para que aquela pessoa tivesse adoecido ou aquelas pessoas tivessem morrido. Então, um exemplo, ele poderia ter estudado mortes por cólera numa determinada região. O que aquela região tinha de características em termos de saneamento básico, em termos de habitação, em termos de perfil daquelas pessoas e que poderia ter contribuído para o aparecimento da cólera e morte daquelas pessoas. Então, através de dados estatísticos, John Grant começa a mostrar que a epidemiologia pode ser estudada também através de informações já registradas, já conhecidas, como, por exemplo, a partir de certidões de óbito. Um outro pesquisador muito importante, né, que é do período de 1787 a 1872, foi Pierre Louis. Pierre Louis, então, foi um estudioso muito reconhecido da tuberculose e da febre tifoide, né? Sua maior contribuição foi haver introduzido e divulgado o método estatístico utilizando na investigação clínica das doenças. Então, ele estudou principalmente casos de tuberculose e febre tifoide em pacientes internados em hospitais, né, de Paris. Assim como também estudou muito o índice, a quantidade, a gravidade de pneumonias, também na mesma localidade. Então, ele estudou as doenças, tuberculose, febre tifoide, pneumonia, também a partir de dados estatísticos. E conseguiu expandir os conhecimentos dessas doenças utilizando da matemática e da estatística como base científica para isso. Louis Villerme, William Farr e John Snow. Então, esses 3 pesquisadores, também cada um a seu tempo, cada um em sua época, também contribuíram enormemente para o estudo da epidemiologia. Louis Villerme investigou a pobreza, as condições de trabalho e a repercussão dessas sobre a saúde da população. Ele faz, na verdade, um estudo epidemiológico associando condições de vida, condições de trabalho com o aparecimento de doenças. E o quanto que essas condições de vida, essas condições de trabalho impactam, então, na saúde do indivíduo. É a base hoje que nós temos da saúde ocupacional, da saúde do trabalhador, né? William Farr, entre as suas contribuições, destacou a classificação das doenças e a produção de informes, né, de informações epidemiológicas sistemáticas, usadas para subsidiar o planejamento das ações e prevenções e controle de doenças. Então, William Farr, o que ele faz? Ele começa a classificar as doenças em relação à sua gravidade, em relação à taxa ou probabilidade de morte, e com base nisso, a gente hoje tem, né, a classificação internacional das doenças, a gravidade delas, o que são doenças infecciosas, não infecciosas, o que são doenças agudas, doenças crônicas, tudo isso deriva, então, dos estudos de
William Farr. John Snow, ele conduziu inúmeras investigações a respeito, por exemplo, da cólera em Londres, né? Então, ele estudou muito a cólera no período de 1849 e 1854, bem durante a Era Vitoriana, né? E John Snow, na verdade, investigou a forma como a cólera se distribuía naquela população e viu que havia uma relação muito intensa entre o fornecimento de água com o aparecimento da doença, né? Então, ele se utiliza dos conhecimentos de estatística, se utiliza dos conhecimentos da doença, dado muito por seus antecessores, e com isso consegue trazer informações bastante importantes a respeito da cólera naquele momento. Louis Pasteur e Robert Koch trazem um novo avanço no estudo da epidemiologia. Nós já estamos falando, então, da era bacteriológica, do descobrimento dos micro-organismos. Louis Pasteur é considerado o pai da bacteriologia, né? Ele mostra que, na verdade, muitas das doenças que antes eram atribuídas a entidades, né, a espiritualidades, a algo miasmático, na verdade, tinham uma origem microbiana, né? Então, as pesquisas tanto de Louis Pasteur quanto de Robert Koch, trazem uma nova visão, né? Trazem um novo conhecimento a respeito da epidemiologia, né? Então, como eu já citei anteriormente, a epidemiologia ela pode ser estudada sobre o aspecto clínico, né? Então, a epidemiologia sobre o aspecto clínico se baseia basicamente no estudo dos sinais das doenças, né, dos sintomas, sobre o aspecto social, naquilo que contribui, de certa maneira, para o aparecimento das doenças e que tem uma relação importante com, né, a sociedade, com o local onde a pessoa vive, onde ela trabalha, né, enfim. E para isso é importante a gente entender, mais um último conceito importante, que é o que nós chamamos de história natural das doenças. Então, nesta tabela, a gente consegue entender um pouco melhor o que é essa chamada história natural das doenças. A gente percebe aqui, nitidamente, uma divisão clara entre dois períodos. Um período pré-patogênico e um período patogênico. O que significa isso? No período pré-patogênico, nós temos um momento em que o que é determinante para se manter o indivíduo saudável é a interação entre o indivíduo, o meio ambiente e a possibilidade da existência de agentes microbianos naquele local. Então, quando a gente pensa nessa interação agente, hospedeiro e meio ambiente, a gente percebe que a interação entre eles é importante para que o indivíduo ou se mantenha saudável ou evolua para uma situação de doença. Caso o indivíduo evolua para uma situação de doença, então no período de patogênese nós teremos várias fases distintas. A primeira fase seria uma fase onde é extremamente importante que se faça o diagnóstico precoce e o tratamento imediato da doença, né? Assim como limitar o dano e, no final do processo, a reabilitação. Essas medidas são chamadas medidas de prevenção primária, que é quando nós podemos atuar na promoção da saúde e na proteção específica. Tudo isso tentando evitar que o indivíduo adoeça. Então, quando eu digo prevenir de forma primária, significa divulgar informações sobre a saúde para que o indivíduo entenda que ele é responsável pelo seu estado de saúde. E quando eu digo proteção específica, eu digo investir, por exemplo, em vacina, porque é uma forma eficaz de se evitar que o indivíduo adoeça. Isso tudo faz sentido antes do adoecimento. Depois que o indivíduo adoece, que aquelas forças todas entraram em desequilíbrio e o indivíduo adoece, então o que nos cabe fazer? Prevenção secundária e terciária. Prevenção secundária é diagnóstico e limitação de dano. Então eu tenho que diagnosticar o quanto antes para tratar o quanto antes e limitar o dano o máximo possível. E prevenção terciária é restabelecer a situação normal do indivíduo para que o indivíduo, de fato, tenha uma franca e excelente recuperação. Isso a gente chama de história natural da doença. É acompanhar a doença desde o seu surgimento a toda a sua evolução. Tudo bem? Então vamos para a nossa interatividade. Um processo de imunização, como por exemplo a utilização da vacina do sarampo, pode ser entendido como um mecanismo de proteção específica de prevenção primária, B,
Um mecanismo de promoção de saúde, de prevenção secundária. C. Uma estratégia de diagnóstico e tratamento precoce e um mecanismo de prevenção secundária. D. Uma estratégia de limitação de dano e um mecanismo de prevenção terciária. Ou E. Um processo de reabilitação e um mecanismo de prevenção terciária. Então, daqui a pouco a gente volta com a resposta dessa interatividade, ok?